Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Bacabal, Anderson Cauã recebe alta. Buscas entram no 18º dia. Tentativa de fraude. Médica maranhense é presa no Pará, tentando burlar certame de programa de residência médica. SISU 2026. UFMA é a instituição com maior oferta de vagas no Maranhão. Cidade Universitária. Assinada a ordem de construção de subestação de energia elétrica na Universidade Federal do Maranhão. Tem também esporte. Cronos Esportes realizará treino noturno em campanha do Janeiro Branco. Sampaio contrata Bal e Bruno Oliveira deixa a equipe. Tocantinópolis confirma a contratação do técnico Jairo Nascimento. No comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta as influências afro-brasileiras de Benjamin Abras. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre saúde bucal de pessoas que vivem com HIV. A gente vai conversar com a doutoranda do programa de pós-graduação em odontologia do SEUMA, Camila Daila Melo Oliveira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. 7h13 agora, começando mais um Jornal Rádio Universidade, nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Hoje é o Dia Mundial da Religião e aqui no Brasil, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Hoje também é o Dia Mundial do Esquilo e Dia Internacional do Moletom. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106,9. A gente traz agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. A gente acompanha, você acompanha a gente também, né? Aqui no YouTube, Universidade FM 106, tem também no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar também, né, o nosso aplicativo oficial, que você também encontra nas lojas de aplicativos de celulares e também tablets. Aqui em O Imparcial, confira com a gente na nossa live do Jornal Rádio Universidade. Diagnóstico crítico, cursos de medicina no Maranhão têm nota baixa e sofrem punições do MEC. Os primeiros resultados do ENAMED trouxeram um alerta para a saúde no Maranhão. Instituições como UFMA de Pinheiro e SEUMA receberam conceitos 1 e 2 considerados insatisfatórios pelo MEC. Com desempenho crítico, as faculdades enfrentam agora punições severas que incluem a redução de vagas, suspensão de novos ingressos e o bloqueio de acesso ao FIES. Isso aqui com certeza é motivo de preocupação e, claro, ações, né, da Universidade Federal do Maranhão em relação aos cursos de medicina, especificamente aqui o de Pinheiro. Também como destaque em O Imparcial, clássico ou tabu, Motoclube não vence o Sampaio há 3 anos. Crianças desaparecidas, Cauã recebe alta e volta para a comunidade. O garoto passou um período hospitalizado, sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional com psicólogos no município de Bacabal. Daqui a pouquinho mais informações e detalhes sobre isso com Borges Júnior, ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Destaque também, filmes do Maranhão são selecionados para a Mostra de Cinema de Tiradentes. Na parte de opinião, reflexões sobre a natureza e o uso da inteligência artificial, coerência dos grupos GAECO e a indignação pública e a supremacia americana. 7h17. Relações internacionais,
Quer Trump governar o mundo pelo Twitter? Diz Lula. E acordo Mercosul-União Europeia beneficiará a agricultura familiar, diz ministro. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia beneficiará a agricultura familiar brasileira, com destaque para aqueles que produzem café e frutas, disse o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Esses são os destaques de O Imparcial, 7h17. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos principais portais. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Trazendo as informações do trânsito, aqui na 106, a gente começa com o Waze.com, com um mapa aqui que a gente já observa, né? Imagens para você que acompanha a gente pelo site, aplicativo e também no YouTube da 106, Avenida dos Portugueses, aqui na entrada e saída da área Itaquibacanga, trânsito mais demandado a partir da Universidade Federal do Maranhão. A barragem está tranquila, por enquanto. Aqui também na Avenida dos Franceses, o trânsito segue na Africanos, né? O trânsito normal, tá? Sem retenção de trânsito. Na Avenida São Marçal, o fluxo é um pouco maior, mais fluindo neste momento. Já na Avenida dos Franceses, o trânsito está meio complicado, né? Bastante demandado por lá na Avenida dos Franceses, ali nas imediações do Detran, da Secretaria de Segurança, do Complexo Castelão, né? Vila Palmeira, enfim, chegando ali, ultrapassando, né? Chegando ali praticamente na Alemanha, onde a gente pode observar esse fluxo intenso neste momento, né? E também no acesso para a Via Expressa. Bom, Avenida Jerônimo de Albuquerque segue tranquilo o trânsito neste momento, né? Fluxo se intensificando, mas fluindo neste momento, e a saída de São Luís, BR-135, saída e entrada, trânsito demandado, mas fluindo neste momento. Mais informações com Borges Júnior, não é isso, Borges? Bom dia. Isso, Adalberto, bom dia a você, a Janaína Serra e aos ouvintes, a nossa audiência que segue nesta quarta-feira, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Temos informações referentes ao trânsito, registro de acidente, né? Rua Barão de Itapari, ali, rua que fica o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, ali são sentido Beira-Mar. Foi uma situação envolvendo 2 carros de passeio, registro apenas com danos materiais. O fluxo ele chegou a ficar comprometido ali na região, mas a SMTT já atuou nessa situação, já liberou a via e trânsito, portanto, voltando à normalidade ali na Rua Barão de Itapari, rua importante de acesso à Avenida a Beira-Mar, para seguir ali naquele sentido. Portanto, então, Adalberto, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h20. Acompanhe com a gente, mande mensagem. 992-17-2647. Pode ser por aqui também pelo YouTube, o chat do YouTube, onde Mari Silva Mourão já se encontra mandando um bom dia para a equipe e também muita saúde e paz. Obrigado, Mari. 7h21 agora. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Começando sobre o noticiário lá de Bacabal, né? Claro, as crianças continuam desaparecidas, apesar de muito trabalho, né? O esforço das equipes e moradores também, né? Pessoas que estão envolvidas nas buscas dessas crianças. O ponto positivo, pelo menos, é que o Anderson Cauã, né? O mais velho e que já havia sido encontrado, ele já está em plena recuperação, depois de plena recuperação, está de volta à comunidade, né? Anderson Cauã recebeu alta do hospital, já está também, enfim, inclusive apto já para trazer mais informações, né? Alberto, a alta médica recebida na manhã dessa terça-feira, Anderson Cauã, de 8 anos, ele estava internado no Hospital Geral da cidade, internação que durou 14 dias. A gente lembra, ele é primo das 2 crianças que seguem desaparecidas, a Agatha Isabelle, de 6 anos, e o Alan Michel, de 4 anos. O Cauã,
ele esteve novamente na área de mata, local onde ficou perdido por 3 dias, foi encontrado no dia 7 de janeiro. O retorno à mata fez parte de uma operação sigilosa, operação que busca os primos que seguem desaparecidos. A ação contou com o suporte de policiais e também de psicólogos e ainda de representantes de entidades de defesa da criança e do adolescente. As buscas pelos 2 menores chegam a 2 semanas, a completa das 2 semanas, então, de que essas crianças seguem desaparecidas. Trabalho que foi desenvolvido pela Marinha, segue sendo desenvolvido pela Marinha do Brasil, também o Exército Brasileiro e a Força Estadual de Segurança. A gente lembra, essas crianças, elas desapareceram no dia 4 de janeiro, após saírem para brincar em uma área de mata, na zona rural de Bacabal. O Anderson Cauã, que teve alta médica, ele vai continuar recebendo apoio psicológico, informação repassada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão, informação repassada por meio de suas redes sociais, e o Cauã, ele também segue auxiliando com informações que possam aí, Adalberto, ajudar na localização de Ágata, Isabelle e Alan Michel, os 2 que seguem desaparecidos, completando são 2 semanas desaparecidos. O Cauã, ele ficou 3 dias, mas foi encontrado e teve alta no dia de ontem. Portanto, então, são essas as atualizações. Adalberto. Que bom, Borges, que bom, né? Recuperado aí, então, portanto, depois de grande privação, né? Ele emagreceu bastante nesse processo, claro, obviamente. Anderson Cauã, portanto, a criança de 8 anos, que está de volta aí, e a expectativa, claro, né, de se tiver mais algum tipo de informação que possa ajudar nessas buscas, né? E, claro, as buscas que entram no 18º dia. Olha, muita gente, claro, né? Claro que entra numa espécie de pessimismo, né? Mas outras continuam e devem continuar, né? Com as esperanças, né? Familiares e quem está trabalhando, empenhado nessas buscas, né? Claro, com esperanças de encontrar essas crianças. Vamos, claro, né, Borges, trazendo informações sempre que tiver alguma novidade. 7h24, mudando de assunto, vamos falar sobre tentativa de fraude. Borges, uma médica maranhense foi presa no Pará tentando burlar um certame de um programa de residência médica. Isso mesmo, Adalberto. Ela não teve o nome divulgado, mas foi detida em flagrante, fato acontecido em Belém do Pará. Ela foi acusada de utilizar meios eletrônicos, isso durante o concurso para programas de residência médica 2026 para este ano, provas da UEPA, da Universidade do Estado do Pará. O fato ele se deu em um dos campos da instituição e no momento da aplicação das provas, no campo 5 da UEPA, no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia. Essa unidade ela fica no bairro Marco, lá em Belém do Pará. Para tentar, então, Adalberto, burlar o esquema de segurança, a médica maranhense ela teria feito uso de um telefone celular e de um ponto eletrônico. Os dispositivos eles estavam sob a roupa da candidata. A partir, então, desses dispositivos, ela receberia auxílio externo durante o exame. Essas informações elas foram repassadas pela Polícia Civil e o material foi encontrado após intervenção das autoridades que foram acionadas diante do comportamento irregular da candidata. Aliás, foi esse comportamento que levou à desconfiança em relação a ela. Foi um outro candidato que percebeu a atitude que foi considerada fora do padrão durante a prova e realização dos exames. A maranhense ela fazia a leitura das questões em voz alta, também registrava a imagem das provas. Diante, então, desse comportamento fora do padrão, esse candidato, que também fazia a prova, informou aos fiscais do certame. Então, a polícia foi acionada, a médica maranhense conduzida à delegacia, onde foi autuada pelo crime de fraude em exame ou processo seletivo. Ela segue em custódia à disposição da Justiça. Diante do acontecido, a Universidade do Estado do Pará se posicionou, informou que a participante ela foi excluída do concurso de forma imediata, conforme já previa o edital em situações como essa. Em relação ao Conselho Regional de Medicina do Maranhão, ele declarou que ainda não recebeu comunicação formal sobre o episódio, mas que assim que receber, vai ser instaurada aí análise técnica e jurídica. Então, a partir dessas análises, vai se avaliar a abertura de um procedimento administrativo por possível infração ética. Adalberto.
É isso aí, complicado. 7h27. Mudando de assunto, agora falando sobre a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA é a instituição com maior oferta de vagas aqui no estado, né, Borges? SISU, Sistema de Seleção Unificada 2026, segue com inscrições abertas até 23 de janeiro. São mais de 274 mil vagas. Elas estão distribuídas em 136 instituições públicas de ensino superior. Essa é a maior edição da história. São oportunidades que abrangem 7,3 mil cursos em 587 municípios do país. O Maranhão conta com 8,8 mil vagas no processo seletivo. São 6.098 ofertadas pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e 2.779 pelo IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. A UFMA, com a maioria das ofertas. São vagas distribuídas em mais de 20 cidades maranhenses. O pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio, comenta com destaque para a criação do curso de bacharelado em inteligência artificial da UFMA. Nessa edição do SISU, a Universidade Federal do Maranhão tem uma posição de destaque. Nós somos a 9ª instituição que mais ofertará vagas, ofertaremos 6.098 vagas em todos os nossos 96 cursos de graduação. Somente 2 dos nossos cursos não estão no SISU, o ingresso se dá pelo Sistema de Seleção Unificada, e essas vagas estão distribuídas nos nossos 8 campos do interior do estado e no nosso campus sede de São Luís. Temos como principal novidade no SISU deste ano a criação do nosso curso de bacharelado em inteligência artificial. Os candidatos podem se inscrever de forma gratuita. Desde o dia 19 de janeiro, o Ministério da Educação abriu o período para que os candidatos que fizeram o Enem nos anos de 2023, 2024 e 2025 possam escolher os seus cursos e instituições. Esse período vai de 19 a 23 de janeiro, importante que o estudante, o candidato, não perca esses prazos. A inscrição faz uso das notas das 3 últimas edições do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Atenção ao cronograma do Ministério da Educação e da UFMA. O resultado da chamada regular está prevista para ser divulgada pelo Ministério da Educação no dia 29 de janeiro, e no caso da Universidade Federal do Maranhão, nós deveremos começar a chamada para que os selecionados no processo regular enviem as suas documentações para matrícula no período de 2 de fevereiro a 6 de fevereiro. O pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio, chama atenção ainda para a manifestação de interesse à lista de espera. Também é muito importante ressaltar que a partir do dia 29 de janeiro até 2 de fevereiro, aqueles alunos candidatos que não foram selecionados no período regular terão a possibilidade de manifestar interesse em participar das listas de espera do SISU dentro do próprio ambiente do SISU. E no caso da Universidade Federal do Maranhão, a partir do dia 19 de fevereiro até o dia 23 de fevereiro, esses estudantes e candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera do SISU deverão confirmar esse interesse no caso de terem escolhido algum curso da Universidade Federal do Maranhão. O pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio, reforça sobre como deve ser feita a inscrição. A inscrição para a escolha dos cursos, deverá ser feita no ambiente do SISU, do MEC, no dia 19 a 23 de janeiro. Qualquer dúvida que o candidato tiver em relação ao processo em geral, bem como aos cursos ofertados pela Universidade Federal do Maranhão e demais informações relacionadas ao SISU, ele pode acessar o nosso site sisu.ufma.br. Muito obrigado a vocês. Somente candidatos que concluíram o ensino médio podem concorrer às vagas. O SISU reúne vagas de instituições públicas que aderem ao processo seletivo. A maioria dessas instituições participantes integra a Rede Federal de Ensino Superior, o que inclui universidades e institutos federais. Portanto, então, inscrições para o SISU 2026 podendo ser feitas até o dia 23 de janeiro. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.
É isso aí, 7 horas e 32 minutos agora. No próximo bloco tem mais informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, né? Sobre a assinatura da ordem de construção da subestação de energia elétrica. Tem também esporte. Cronos Esportes realizará treinão noturno em campanha do Janeiro Branco. Sampaio contrata Bal e Bruno Oliveira deixa a equipe. Tocantinópolis, né, confirma a contratação do técnico Jairo Nascimento. Hoje tem comentário musical, Gilberto Mineiro fala das influências afro-brasileiras de Benjamin Abras. E no Rádio Opinião tem uma entrevista sobre saúde bucal de pessoas que vivem com HIV. A gente vai falar com a doutoranda do programa de pós-graduação em odontologia do SEUMA, Camila Daila Melo Oliveira. Tem também as manchetes nacionais, a previsão do tempo e muito mais. Não sai daí, a gente volta já já. São 7 horas e 33 minutos agora. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 36 minutos agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106. Janaíne Serra, a gente destaca agora as manchetes, né, dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quarta-feira, hoje, dia 21, né? Olha só, no avançado já do mês, né? 21 de janeiro, passando já do meio do mês, né? Janeiro geralmente um mês um pouco mais longo, demora, né, a passar, enfim, é isso aí, começo do ano sempre desse jeito. A gente trazendo aqui agora a manchete de O Imparcial, você confere com a gente na live da 106, tá? Você confere pelo aplicativo, pelo YouTube e também o site da 106. Em O Imparcial, embate institucional. O presidente do INEP diz que não houve erro no resultado final do ENAMED. Universidades privadas apontam dados divergentes sobre avaliação. Em G1 Maranhão, após 14 dias internado, primo de crianças desaparecidas em Bacabal
recebe alta e auxilia nas buscas, né? Borges trouxe as informações. Aqui também tem destaque no G1 para Rosiana Sarney, que recebe alta após tratar pneumonia e segue recuperação em casa. Para finalizar, o Jornal Pequeno de hoje, a capa de hoje do Jornal Pequeno no site, Governo do Maranhão autoriza obras de esgotamento sanitário em São Luís. Segundo informações da gestão estadual, o investimento é superior a 75 milhões de reais. Vamos ver essa informação aqui no Jornal Pequeno. Trazendo aqui, o Governo do Estado autorizou ontem, terça-feira, o início das obras de implantação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís, etapa 1, contemplando os sistemas São Francisco e Vinhais. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Carlos Brandão durante solenidade na extensão da Avenida Litorânea, com investimentos superiores a 75 milhões de reais, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, as obras prevêem implantação de quilômetros de rede coletora, construção de 3 estações elevatórias, além de mais de 3 mil ligações domiciliares, ampliando o acesso ao saneamento básico em mais de 30 bairros de São Luís. É isso aí. 7h38. Agora Borges volta. Ele retorna para falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, não é isso, Borges? E a assinatura da ordem de construção da subestação de energia elétrica aqui na cidade universitária Dom Delgado. A assinatura aconteceu durante reunião no gabinete da reitoria nesta terça-feira, campus São Luís. Assinatura da ordem de construção da subestação de energia elétrica da cidade universitária. O reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor Dr. Fernando Carvalho, comenta. Essa é uma grande obra, a obra do PAC das universidades, e que nós aprovamos 9 obras, e ela considero como a mais importante da universidade. E aqui também quero externar o nosso agradecimento ao ministro Camilo, ao nosso presidente Lula, por ter financiado, por meio do PAC, essas obras de ampliação da universidade. E aqui a gente fala em segurança energética. A universidade ela cresceu muito e, com isso, precisa de mais energia para que a gente possa funcionar devidamente. Creio que, com isso, nós vamos ter segurança energética, e atender todas as necessidades da comunidade acadêmica da nossa instituição. O projeto integra o programa de gestão da instituição e representa um avanço na eficiência energética. Ele vai impactar na redução de custos e no fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência, Marcos Moura, também participou desse momento. Esse processo licitatório, desde o começo, o professor Fernando pediu que nós conduzíssemos da maneira que fosse mais eficiente possível para a universidade. Então, nós optamos pela licitação integrada, que é uma licitação que não tem aditivo, uma licitação na qual a empresa apresenta para a gente o projeto e a execução também. Então, isso garante mais transparência, garante mais eficiência durante a condução desse processo todo. E falando de eficiência, falando de ganhos, principalmente em termos orçamentários, essa é uma obra que vai garantir que a universidade ela tenha uma redução muito significativa no seu consumo e na tarifa que ela paga hoje de energia. Os estudos apontam que essa economia é da ordem de 30%, que significa mais recursos sendo destinados para as áreas finalísticas da universidade, como ensino, pesquisa e extensão, que é a marca da nossa gestão. A implantação da subestação trata-se de um projeto com características importantes e que vai ser construído em uma área em frente ao Colégio Universitário Colum. O superintendente de infraestrutura da UFMA, Leonardo Castro, esclarece. Essa obra é extremamente importante porque a subestação ela vai trazer uma estabilidade na energia dentro do campus, além disso uma economia muito significativa do que a gente vem pagando hoje. A gente fica muito feliz em poder participar dessa obra e a Cinfra toda. E a minha equipe, eu quero dizer que minha equipe está de parabéns. Nós entregamos um anteprojeto, que esse anteprojeto está sendo transformado no projeto executivo, e as mudanças são mínimas, porque o trabalho foi muito bem feito. Então,
parabéns para a equipe, a gente fica muito orgulhoso de participar disso. A execução do empreendimento vai ser feita pela Penner Engenharia, que tem como diretor executivo Edmundo de Assis. É uma obra de extrema relevância para a universidade, porque ela vai trazer toda uma estrutura de segurança energética e de eficiência que vai dar um resultado contínuo das atividades da universidade, deixando ela estável para o desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento de possíveis negócios que venham a andar dentro do desenvolvimento dos estudos. Além disso, tem o fator da economia financeira, né? Com o projeto em atividade estimado, a gente tem uma estimativa de redução de custo de energia de entre 30% a 40% mensal, o que dá à universidade uma boa sobra financeira para desenvolver novos projetos dentro da própria estrutura. Então, a gente já está com o andamento do projeto, os projetos vão ser encaminhados para a concessionária para estudo, a gente estima que os projetos estejam prontos para ir à concessionária nos próximos 15, 20 dias. A concessionária tem um prazo de 30 dias para nos devolver o projeto com a devolutiva de aceite. Estando dentro do aceite, voltamos para a Cinfra, com o fiscal e com o resto da equipe, para começar o desenvolvimento das atividades. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. 7 horas e 43 minutos. Agora vamos aqui à previsão do tempo, portanto, nesta quarta-feira, céu que amanheceu parcialmente nublado aqui em São Luís, e a previsão é de possibilidade de chuvas pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 93%, a temperatura é de 25 graus, a média mínima 24 e a máxima 29 graus. Vamos agora à previsão da tábua de maré nesta quarta-feira, dia 21. Pré-amar, primeira, acontece logo mais às 8h29 da manhã, com 5,6 metros. A segunda será às 8h42 da noite, com 5,8 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 2h25 da madrugada, com meio metro. A segunda será às 2h42 da tarde, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. Sete horas e 44 minutos. Agora a gente confere as manchetes nacionais. A gente inicia com Folha de São Paulo. Você acompanha na live da 106 no Jornal Rádio Universidade. Trump ataca europeus e exige a Groenlândia. Líderes reagem a aumento da tensão. Não tem volta, afirma americano. Para a União Europeia, velha ordem acabou. Olha, a coisa está ficando séria mesmo, viu? Em o estado de São Paulo, destaque para Supremo sob pressão. Fachin busca apoio a Código de Conduta e avalia a votação com TV. Crise do Master faz chefe do STF abreviar férias e trabalhar por votos. É isso aí, ele está saindo das férias para apagar o fogo, né? Que está aqui justamente por conta dessas falcatruas, né? Pode-se dizer, e o envolvimento de gente do STF. 7 horas e 46 minutos. Para finalizar, tem o Globo, fora de controle. A Europa reage a Trump e trava acordo comercial com os Estados Unidos. Americano escala crise ao ampliar ameaças pela Groenlândia e é rechaçado por líderes mundiais. No detalhe, a foto de Donald Trump e Macron, né, presidente da França, exibindo ali um óculos, ostentando um óculos escuro, mas é por conta de saúde. Ele teve ali problema nos olhos, né, e estava se manifestando, né, falando em discurso e usando óculos espelhado, né, para justamente proteger ali os olhos. 7 horas e 46 minutos. Agora vamos para o esporte. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte.
7 horas e 47 minutos, vamos aqui às informações do esporte. Janaíne Serra, a gente começa falando do Sampaio Corrêa, né, que confirmou o retorno do lateral direito Bal, nesta terça-feira, portanto ontem, dia 20, para o Campeonato Maranhense 2026. Além da contratação de Bal, o time maranhense anunciou a saída do lateral direito Bruno Oliveira, que disputou apenas 15 minutos no jogo contra o Imperatriz, na primeira rodada da competição, que terminou em 1-1. Já Bal volta para o Tubarão após defender o time na temporada de 2025, com 2 gols marcados em 11 partidas durante o campeonato. Vamos agora falar sobre o Tocantinópolis, que confirmou na terça-feira, também, portanto, ontem, o retorno do técnico Jairo Nascimento para a temporada 2026 no Campeonato Tocantinense. Ele, o técnico, segue no comando do Motoclube até quarta-feira, dia 21, na partida contra o Sampaio, que acontece às 7h30 no Castelão. O previsto era que o auxiliar técnico Gil Moura pudesse trabalhar com o Tocantinópolis a partir de terça, mas para iniciar, ele vai iniciar as atividades, né, apenas na quinta-feira, dia 22, já que ainda está no Maranhão. Já o técnico Jairo começa no Campeonato Tocantinense no sábado, dia 24, no jogo entre Tocantinópolis e Bela Vista. Vale ressaltar que o Moto ocupa a segunda colocação no Maranhense, com 5 pontos, mesmo número de pontos do Tubarão, que ocupa a terceira posição. Para finalizar, Janaíne, a gente fala sobre o Treinão Crono Esportes, que tem como objetivo incentivar cuidados com a saúde mental dos corredores. Isso é parte da programação do Janeiro Branco, que é voltado ao debate e conscientização sobre a saúde mental. O treino Crono Esportes acontece na próxima quinta-feira, dia 29. A largada vai ser às 8h, no estacionamento principal da reserva do Itapiracó. Os participantes devem chegar meia hora antes, né, de começar a corrida, e a competição conta com corrida e caminhada de 5 quilômetros. Inscrições no site cronosesportes.com.br. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, e quem aproveita para trazer informação de trânsito é Borges Júnior. É isso, Borges? Isso, Adalberto, informações do trânsito, atualizando então informações do trânsito, informações repassadas pela Selma Neves, ouvinte da Rádio Universidade, que atua aqui também com a gente. Ela passou ainda há pouco ali pela Avenida dos Portugueses, se deslocando aqui para ali na saída da barragem, que está se deslocando no sentido centro, houve um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio, situação envolvendo, portanto, esses 2 veículos, e por conta, então, dessa situação, se formou um grande congestionamento ali na altura da barragem, que está saindo, sentido centro, e trânsito comprometido neste momento, nessa extensão aí da Avenida dos Portugueses, informação repassada por Selma Neves. É isso, Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h50. Agora, se você quiser participar também com informações do trânsito, mande o WhatsApp 992172647. Agora tem entrevista do rádio. Aliás, tem Gilberto Mineiro, antes do Rádio Opinião. Vamos com Gilberto agora, né, Janaíne? Ele vai falar sobre o Mineiro, né? Gilberto Mineiro vai falar sobre as influências afro-brasileiras, né? Também mineiras, né? Não deixa de ser, de Benjamin Abras, não é isso, Gilberto? Benjamin Abras é um artista multimídia que utiliza matrizes afro-brasileiras como base de seu trabalho. Ele fala sobre sua trajetória, da sensibilização pela arte e sobre o lugar da cultura negra dentro da perspectiva da arte contemporânea. Falange, faixa que ouvimos agora, nos apresenta um artista inquieto, em movimento. Com vocês, Benjamin Abras. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8h, para o Jornal Rádio Universidade. Nem eu, nem o mar, só areia guarda. Nem eu, nem o mar, só areia guarda. O pulso dos pés cirandeiros, o santo samba da velha Iaô. 7 ondas antes do janeiro, 7 rosas em prova de amor. A carcaça do velho negreiro que misturou Jejibanto e Nagô.
Moçambique em danças de senzala, a Virgem Santa lhes abençoou. Nem eu, nem o mar, só areia guarda o intenso interno silêncio. O uso de todo quimbanda nos ensina a amar o mistério e as belezas da força quimbanda. Seus fluxos seguem silêncios em meio ao tumulto mundano e as falanges que regem o tempo. Naruê nos ensina a viver. É isso aí, né? Muito oportuna essa dica de Gilberto Mineiro. Hoje, Dia Mundial da Religião e também Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa aqui no Brasil. Só para lembrar, relatórios indicam um aumento de mais de 80% nas violações, isso em 2024, com a Umbanda registrando 234 casos e o Candomblé 214 como principais alvos, isso tudo concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, né? São denúncias de violações. É isso, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e claro, no comentário de Gilberto Mineiro, ele trouxe justamente a música de Benjamin Abras, que fala sobre as influências afro-brasileiras. Valeu, Gilberto. Vamos agora para a entrevista do Rádio Opinião, Janaíne. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Opinião Entrevista, em mais um momento de muita ciência, produção científica, aqui no estado do Maranhão, hoje falando de dois assuntos muito sensíveis. O primeiro, HIV, e o segundo, saúde bucal. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a doutoranda do programa de pós-graduação em odontologia do CEUMA, Camila Daila Melo Oliveira. Camila, seja bem-vinda. Olá, bom dia, né? Obrigada por me receber, obrigada, Adalberto. Eu agradeço também a sua equipe, ao Pedro, que fez contato comigo, né? Então, é uma alegria, uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema, que é tão importante, né, para a saúde pública, principalmente no nosso estado. Muito, bastante. E essa equipe é muito competente, a gente tem que falar, né? Toda a nossa equipe aqui, claro, com esse grande apoio para essa parceria da Universidade Federal do Maranhão e a FAPEMA. Bom, dois assuntos, como eu disse, importantíssimos, né? Você reforçou, vamos embora por partes. Vamos falar primeiro sobre a questão do HIV, né? Como é que está o Maranhão nesse rol? E há informação de que há uma subnotificação, não Sim. É uma questão só do Maranhão, mas é do mundo, né? Pode-se dizer. Uma subnotificação, estamos em 2026 já e pessoas continuam se infectando e a grande maioria delas não sabe. Infelizmente, a gente avançou muito no tratamento da AIDS, inclusive o Brasil é reconhecido mundialmente na oferta universal e gratuita da medicação, né? Uma política de prevenção muito grande, mas as pessoas ainda têm essa resistência, né, de não se proteger e não fazer check-ups. O que acontece? A gente descobre cada vez mais infecções por HIV por uma ampliação da oferta dos testes rápidos, né? Mas muitas dessas pessoas não manifestam sintomas, então não sabem que são portadores da doença. Isso gera um problema grande. Gera um problema grande de saúde pública, porque isso perpetua a transmissão da doença. Quer dizer, tem muita gente que está infectada, portanto. Parece um quadro lá dos anos 80, digamos, né, começo dos anos 90, e hoje, com tanta tecnologia, e ainda assim acontece isso. Dentre essas problemáticas, né, também essa confiança, digamos, claro, né, medicamentos, né, inclusive, bem recentemente, foi anunciado um medicamento também que, de alguma maneira, ele evita que haja uma proliferação, digamos, enfim, é um medicamento bem novo, bem recente, que também reforça o que você falou, né? Hoje temos mais tecnologia, temos mais
controle, digamos assim, na doença, o que deixa o pessoal meio relaxado também, né? Na proteção, né? No preservativo, enfim, e atitudes também para evitar que isso aconteça. Eu concordo, né? Foi divulgada recentemente essa medicação, que é o PrEP, né? A gente tem o PrEP, que é a medicação pré-exposição, mas ela é direcionada para pessoas que são mais vulneráveis, né? É uma medicação injetável com 100% de eficácia na prevenção do HIV. Mas veja bem, a gente não pode confiar nisso. E, inclusive, nós cirurgiões dentistas, nós podemos, inclusive, observar as primeiras manifestações da doença na cavidade bucal. Às vezes a pessoa não sabe que tem, e numa consulta de rotina a gente pode facilmente... É um indicativo. É um indicativo, inclusive, da progressão da doença. Então, através da saúde bucal, a gente consegue observar os primeiros sinais, alertar o paciente, inclusive os profissionais devem fazer isso, e também, em acompanhamento dos pacientes com HIV, a gente consegue ver a progressão da doença. Tem pessoas que descobrem que estão com HIV no consultório. Que tem no consultório. Sim. Então, o cirurgião dentista, ele deve estar atento aos sinais, né? Então, principalmente as doenças periodontais mais agressivas em pessoas jovens, né? A gente tem outros sinais, como sarcoma de Kaposi. Tem algumas lesões que elas são, inclusive, indicativas, fortemente associadas ao HIV. Olha só, já adentrando nessa questão, que é a segunda, né, para a gente tratar aqui, que é a saúde bucal, né? Então, a saúde bucal, ela naturalmente já é uma coisa sensível, né? As pessoas, a gente também aqui no nosso estado temos problemas sérios relacionados a isso, e justamente pela questão da associação com HIV. Como vocês trabalham isso? Tá. A nossa pesquisa foi conduzida no ambulatório de atenção especializada aqui no estado do Maranhão, né, um ambulatório estadual. Então, lá é ofertado para a população o atendimento odontológico, né, para todos os pacientes que estão em tratamento. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né, a gente tem várias barreiras de acesso, né, relacionadas a determinantes sociais, à renda, né, a dificuldade do acesso ao cirurgião dentista, ao próprio estigma do HIV, né, o que pode atrasar esse paciente a procurar um serviço de saúde, o que pode acarretar uma maior deteriorização da sua saúde bucal. Isso impacta negativamente na vida das pessoas. Na autoestima também. Na autoestima, exatamente. Tá. Nesse cruzamento de informações, como você mencionou, né, de pessoas que descobrem que têm HIV, né, no consultório, como enfim, vocês trabalham isso também, né, na questão da informação, a pessoa, de repente, ela vai para um consultório e para pensar que está tratando uma coisa e, na verdade, ela leva um susto, né? Na verdade, a gente tem, né, esse conhecimento de como comunicar notícias ruins, né, para o paciente. A gente não dá o diagnóstico de HIV no momento, a gente desconfia, né, porque tem certas manifestações bucais que a gente pode desconfiar, e orienta o paciente a procurar o infectologista. Feito o diagnóstico, a gente segue no acompanhamento longitudinal dessa pessoa, porque veja bem, você mencionou que na década de 80, que a gente está retornando a esse período, mas é muito diferente. Na década de 80, de 90, o diagnóstico de HIV era uma sentença de morte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, uma pessoa que convive com HIV, ela tem uma condição crônica, né, controlável, com o uso de medicamento, e inclusive o acompanhamento pelo profissional dentista é primordial, porque essa terapia medicamentosa, ela também tem efeitos colaterais, como, por exemplo, boca seca, que a gente chama de xerostomia. Essa condição, ela pode acarretar o maior número de cáries, essa pessoa ela tem um sistema imunológico comprometido, o que reduz a capacidade do organismo responder a infecções, inclusive na cavidade bucal. Isso pode aumentar o risco dessa pessoa desenvolver doença periodontal, que é a doença dos tecidos de sustentação dos dentes. Isso pode acarretar dor, sangramento, mobilidade dentária, a pessoa pode perder esse dente, e perda de dente leva a uma piora da qualidade de vida. Essa pessoa não consegue se alimentar bem, a gente sabe que essa pessoa precisa, né, até por conta da doença, ter uma alimentação ali controlada. Essa pessoa vai ter uma questão de afetar a sua autoestima, né, o que pode acarretar outros transtornos, como depressão, transtornos mentais, enfim.
E isso é muito sério. Então, o profissional dentista, com esses dados da nossa pesquisa, a gente pode ver que a saúde bucal ela deve ser mais integrada à linha de cuidado dessas pessoas, né, visando a melhoria da qualidade de vida delas. O que está faltando, então, Camila, para que isso seja uma coisa mais concreta, né? Não só no nosso estado, né? Claro, no país, né? Ter uma saúde bucal aliado com o HIV, enfim, e o número de pessoas que podem estar infectadas, subnotificação, tudo isso. Certo. Eu acredito que a gente precisa ter esse olhar mais holístico, né, sobre o cuidado. Campanhas são importantes também. Campanhas são importantes, ampliação da oferta de testes rápidos, a integração dos profissionais dentistas nas equipes que acompanham esses pacientes, né, a garantia de consultas regulares, ampliando essa oferta, porque a gente sabe que a odontologia no país é de difícil acesso, não só para as pessoas que convivem com HIV, mas para todos os grupos de pessoas, né. Então, mas para essas pessoas, a gente não pode esperar que elas adoeçam, que elas sintam dor, para que elas procurem um consultório, porque elas estão mais suscetíveis a perder os dentes, né, e a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que o Brasil é o país dos desdentados, né, então a gente precisa trabalhar com foco na prevenção, na promoção de saúde, né, divulgando mais e ofertando mais consultas regulares a essas pessoas, para evitar que elas adoeçam e minimizar os danos, ao invés de ficar esperando que elas procurem um serviço. Serviço público de qualidade. Serviço público de qualidade. Olha só. Para a gente finalizar, então, essa sua pesquisa, essa pesquisa especificamente, ela conclui o quê? E o que a gente pode esperar de continuidade disso, desse trabalho? A gente pretende continuar estudando, né, esse tema, porque é de muita relevância e a gente precisa de mais evidências para avaliar como é que a gente pode contribuir para a melhoria do cuidado e na melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde bucal dessas pessoas. A gente precisa, principalmente, trabalhar mais com prevenção, não só no nosso estado, mas no nosso país, ampliar a oferta, né, de consulta regular, que essas pessoas precisam de manutenção, consultas planejadas, agendadas, e não só que, eu senti dor, eu vou no dentista. Não, a gente precisa trazer essa pessoa para o consultório, a gente precisa que os brasileiros entendam seja um hábito, né? Que isso é um hábito, assim como precisa fazer check-up de rotina, exame de sangue de rotina, preventivo de rotina, essa pessoa ela precisa passar pelo dentista como uma rotina, para prevenir, para ter uma orientação, se precisar de fazer uma restauração, uma limpeza, que seja o mínimo, e não esperar que isso se agrave para que ela procure o dentista. A gente precisa inverter isso, a gente precisa que o dentista saia mais do consultório e trabalhe mais prevenção e promoção de saúde. Maravilha, para que todos tenhamos aí uma saúde plena. Né? Exatamente. O ideal seria o quê? Uma vez por ano? O ideal seria pelo menos 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano, né? Uma vez por semestre. Exatamente. Né? Quando a gente traz para o mundo das pessoas que vivem com HIV, esse cuidado ele precisa ser aumentado. Ela precisa, porque como ela não tem sistema imunológico, para uma pessoa normal, um biofilme dental não evolui para uma doença, mas como a pessoa é imunossuprimida, ela pode ter uma reação inflamatória exacerbada. A gente tem que entender que uma pessoa que convive com HIV, ela tem uma doença crônica, inflamatória, disfuncional. Então, ela precisa de um cuidado redobrado. É isso aí. Esse trabalho, com certeza, a gente espera você em outros momentos aqui também para o desenvolvimento, né, dessa pesquisa, que é muito bem-vinda, claro, né, e o pessoal do SEUMA, né, se destacando, claro, na odontologia, a exemplo, né, do programa de pós-graduação em odontologia do SEUMA, e agradecendo a você, Camila Daila Melo Oliveira, falou aqui com a gente, é doutoranda, né, programa de pós-graduação. Doutoranda. Odontologia, que esse trabalho continue, tá? A gente espera muito mais, receber vocês aqui, do SEUMA também, do SEUMA, e você de volta para trazer mais informações sobre odontologia, né, a saúde bucal e também pessoas com HIV. Muito obrigado. Obrigada, Adalberto, obrigada à sua equipe, e eu não poderia encerrar essa conversa sem agradecer o apoio institucional da FAPEMA, né, foi muito importante, sem o apoio da FAPEMA seria impossível ter realizado essa pesquisa, né, e é muito importante também na contribuição de novos pesquisadores, né,
desenvolver pesquisa no nosso país é muito difícil. Sem esse apoio institucional, isso não seria possível. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Fomento, à FAPEMA, né, a esse espaço de divulgação da nossa pesquisa. E um dado interessante que eu estava comentando aqui agora há pouco com a equipe é que esse apoio institucional é tão importante que um dos nossos alunos que colaborou com a nossa pesquisa, voluntários e alunos de iniciação científica, hoje estão fazendo mestrado. Então, isso é muito importante, esse apoio. Essa é a meta, né? Essa é a meta, né? Então, a gente fica muito orgulhosa disso. Maravilha, orgulho para todos nós e, claro, para você que está acompanhando a gente aqui com muita pesquisa, muita produção científica, com assuntos importantíssimos para o nosso Estado, né? É o desenvolvimento do nosso Estado e a melhoria da qualidade de vida da nossa população, que passa, claro, pela ciência. E aqui você tem ciência. Rádio Opinião Entrevista, Rádio Ciência Entrevista e Rádio Ciência fazem parte desse projeto da Universidade Federal do Maranhão com apoio da FAPEMA, por meio aí da FAPEMA, Governo do Estado e FAPEMA, trazendo informação para você. Continue com a gente no nosso site www.universidadefm.ufma.br e a gente volta numa outra oportunidade com muita informação para você. Até lá. E finaliza mais uma vez aqui, mais uma edição do Jornal Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. Hoje, quarta-feira, muita música boa. Janaíne Serra, sessão das 8, claro, assumindo agora. A gente volta amanhã, portanto, com o Jornal Rádio Universidade às 7h10. A gente se encontra novamente. Um ótimo dia. ZYC 626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo